Paz do Senhor, meus irmãos, espero que estejam todos bem. Vamos começar mais um estudo bíblico, falta um minutinho, vamos aguardar um bocadinho. Os irmãos já devem estar entrando, 8 horas. Vamos começar para depois não termos problemas de tempo, né? Porque o tempo corre. E vamos começar então. Se você está sentindo falta de alguém, partilhe o link, mande mensagem no WhatsApp, falta muita gente aqui ainda. Mande mensagem do WhatsApp, vamos estudar a Bíblia, vamos crescer em graça e conhecimento do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 13, hoje terminamos mais uma jornada aqui, tem sido bênção, né? Depois da carta aos Romanos, agora a carta aos Hebreus, essa carta tão importante para nós, né? Para a gente conseguir contextualizar, né? A nova aliança e todas aquelas sombras, né? Que passaram e agora o nosso alvo é o outro. Vamos então começar o nosso estudo bíblico, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, vamos nos colocar na sua presença. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Pai, por podermos estar aqui reunidos como igreja, que o Senhor possa estar nos fortalecendo, nos guiando e nos direcionando, ó Pai. Tudo o que fazemos, queremos que seja para o louvor da Tua glória. Fala aos nossos corações, nos convença, ó Pai, de tudo aquilo que nós precisamos de mudar. E sabemos que o Senhor é quem faz essa obra em nós. Como a Tua palavra diz, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia do Senhor. Então, eis-nos aqui, usa as nossas vidas, vai tocando no coração e fazendo a Tua vontade em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos então começar aqui mais um estudo bíblico, Hebreus capítulo 13, e assim, Hebreus capítulo 13 é talvez a parte mais prática da carta aos Hebreus, né? Hebreus capítulo 12 terminou com uma exortação solene a não rejeitar a voz de Deus, a lembrar que nós recebemos um reino inabalável, em contraste com o monte de Sinai que tremia e era movido. Nós somos ensinados a servir a Deus com reverência e santo temor. E uma advertência muito séria, o último versículo do capítulo 12, é reconhecer que Deus é fogo consumidor. Então existe sempre essa exortação nessa carta sobre o perigo do afastamento, o perigo de deixar as coisas eternas por coisas passageiras, né? Essa carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem é o escritor, embora no mundo oriental ela seja atribuída a Paulo. A alta crítica veio mostrar que talvez não é bem assim, mas ainda existem irmãos nossos em Cristo que reconhecem Paulo como autor dessa carta. Nós preferimos chamá-la uma carta anónima, né? O escritor aos Hebreus, também não é importante quem escreveu, o importante é quem inspirou, né? Que é o Espírito Santo. Então, Hebreus capítulo 13 vem então agora traduzir tudo o que foi falado para a vida prática. Ou seja, Hebreus capítulo 13 mostra como uma comunidade que recebeu um reino inabalável deve viver. Ele vai falar aqui de vários aspectos práticos da nossa vida, do amor fraternal, da hospitalidade, do cuidado com presos e aflitos, da pureza no casamento, do contentamento com aquilo que nós temos, da relação com os nossos líderes espirituais, da vigilância contra doutrinas estranhas, da identificação com Cristo fora do arraial, já vamos ver o que isso representa, dos sacrifícios espirituais de louvor e beneficência, da oração, e depois vamos ter aqui uma bênção final. Então, o Hebreus capítulo 13 é o fechamento com um tom bem pastoral de toda essa carta, que é uma exortação para a igreja. Então, algumas imagens de contexto cultural e religioso que o escritor vai colocar aqui, imagens que vão ser usadas nesse capítulo. Vai falar do amor fraternal no tempo da igreja primitiva, né? A igreja cristã primitiva vivia em um ambiente de muita oposição
assim como existem igrejas hoje que também vivem em ambientes de muita oposição, e por essa razão o amor entre os irmãos não era um sentimento só pelo sentimentalismo ali, não, era uma necessidade vital. Né? Muitas vezes os crentes eram perseguidos, presos, privados dos seus bens e dependiam do cuidado mútuo da comunidade. Então ele vai falar desse amor fraternal, né? Dentro daquele contexto, um contexto de oposição, que também é o contexto em que muitos vivem hoje também. Às vezes nós não temos essa consciência no nosso... Nós vivemos aqui mais no Ocidente, né? Então não temos tanta consciência dessa perseguição que existe e é real. Então, e já era uma realidade naquela altura. Então ele vai usar essa imagem do amor fraternal, da hospitalidade, no mundo antigo, especialmente para os pregadores, viajantes cristãos, irmãos em trânsito. A hospitalidade era extremamente importante porque não havia uma estrutura de hospedagem como temos hoje, moderna, com hostel, com Airbnb, com hotéis. Então receber os irmãos em casa era uma expressão concreta desse amor e desse cuidado para com os irmãos em Cristo. Vai falar aqui dos presos, né? Os cristãos presos ou maltratados, frequentemente eles dependiam do apoio dos irmãos também. Ele vai nos exortar a lembrarmos desses presos, não apenas orar por ele, mas identificarmos com eles, socorrê-los e não ter vergonha deles. Vai falar aqui da ideia do arraial, né? O autor vai falar aqui sobre sair fora do arraial. Ele vai invocar aqui o sistema sacrificial antigo e ao mesmo tempo a vergonha de Cristo rejeitado fora da cidade. E a ideia é trazer uma comparação com o cristão de hoje, que deve estar disposto a identificar-se com o Cristo rejeitado, em vez de buscar a segurança em um sistema religioso visível e aceito pelos homens. Então ele vai falar também dos sacrifícios do Novo Testamento. O que é isso de sacrifícios do Novo Testamento, né? Embora o sacrifício expiatório de Cristo seja único e definitivo, ainda há sacrifícios no sentido espiritual, né? Obviamente não estamos aqui a falar de sacrifícios para pagar algum preço de salvação ou para ter algum tipo de mérito, mas o escritor de Hebreus fala aqui como fruto dessa graça que nos foi dada, sacrifício de louvor, confissão do nome do Senhor, que fala aqui de uma vida nos caminhos e naquilo que é a verdade de Deus, da beneficência e da generosidade, tudo isso como sacrifícios espirituais, não sacrifícios como expiação de pecado, porque isso só Cristo faz, mas como frutos de gratidão. Então, fazendo aqui uma síntese de Hebreus capítulo 13, do verso 1 ao verso 6 temos aqui exortações práticas para a vida comunitária e pessoal. Do verso 7 ao verso 9 temos aqui o relacionamento com líderes e a firmeza doutrinária. Do verso 10 ao 14 fala aqui do tal Cristo fora do arraial e o chamado a uma identificação com isso que significa ele ter sido morto fora do arraial. Verso 15 ao 19, dos sacrifícios espirituais, da vida comunitária obediente, e do verso 20 ao 25, uma bênção final e a despedida. Então, resumindo, vamos começar então verso 1. Irmãos, Bíblia na mão, marcador, vá apontando, marca as suas dúvidas. No final, quem quiser tirar alguma dúvida, alguma situação que não tenha entendido, estamos aqui para responder dentro daquilo que o Senhor nos capacitar. Amém? Então, Hebreus capítulo 13, verso 1. E é um verso pequeno, mas é um verso importantíssimo. Ele começa de uma forma simples, mas muito profunda. Ele primeiro diz: permaneça o amor fraternal. Então, permaneça é um verbo aqui que mostra continuidade, ou seja, o amor fraternal já devia existir, mas precisava de continuar, de preservar e não esfriar, né? Esse amor que aponta para um amor entre irmãos da fé, um vínculo espiritual familiar, né? Num contexto, como falámos, de perseguição e opressão, isso era essencial. A igreja não conseguiria sobreviver espiritualmente se o amor mútuo esfriasse, né? Numa altura de instabilidade social e religiosa.
a necessidade de olhar uns pelos outros se mostra cada vez mais importante, e nós estamos caminhando também para uma realidade assim. A igreja sempre sobreviveu a grandes perseguições pelo agir do Espírito, unindo pessoas para se fortalecerem umas às outras. Uma igreja, meus irmãos, uma igreja individualista está fadada à extinção como o grupo religioso. Em igreja individualista, ou seja, uma igreja sem amor, é uma igreja que falha gravemente. A igreja pode ter toda a ortodoxia, mas se ela falha no amor, ela é deformada, ela é deficiente. Ela pode ter a doutrina perfeita, ela pode pregar a palavra com fidelidade, mas ela falha no amor, ela falha naquilo que é o principal. Eu quero trazer à memória dos irmãos a exortação de Jesus à igreja de Éfeso, né? Conheço as tuas obras, né? Está lá em Apocalipse capítulo 2, do verso 2 ao 7. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declararam apóstolos e não são, e os que achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então, até aqui a igreja era exemplar, a igreja de Éfeso, né? Com obras, com trabalho demonstrado, com perseverança, com discernimento entre o certo e errado, que sofria pela causa de Cristo sem olhar para trás. Mas faltava algo. E pelas palavras de Jesus, parece que faltava o mais importante. E quando nós vamos ver no contexto bíblico geral, olha o que é que ele diz, verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, senão eu venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que é que significa isso de mover do seu lugar o teu candeeiro? O candeeiro aqui representa a igreja como testemunha de Cristo no mundo, como um farol para as nações. Jesus falou que seríamos conhecidos como os seus discípulos quando expressássemos amor uns pelos outros. Então, quando Jesus diz que removeria o candeeiro, ele está dizendo que a igreja poderia perder a sua posição como testemunha viva e aprovada diante dos homens. Isso não está falando só em fechar as portas da igreja, de uma igreja X ou Y, de um templo. Algo muito mais sério. A igreja pode continuar existindo como uma instituição, mas perder a presença de Deus, a aprovação e o testemunho espiritual diante de Cristo. A igreja de Éfeso tinha a doutrina, tinha o zelo, tinha a resistência, mas estava perdendo o amor, a devoção, a ternura, a paixão por Cristo. E a palavra diz, olha, eu posso fazer tudo e mais alguma coisa para Deus, mas se eu não tiver amor, nada me vale. 1 Coríntios capítulo 13. Por isso a palavra diz também no outro lugar, Colossenses 3,14, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então nós vemos como é importante esse primeiro verso, que parece tão pequeno, mas ele é tão importante, essa permanência, continuarmos, andarmos nesse amor. A doutrina é super importante, claro que é. Expor as escrituras, ensinar, é super claro que é. E por isso nós fazemos isso, meus irmãos. Toda a segunda-feira, verso a verso. Eu não sei se existem, todas as igrejas fazem isso, de pegar um livro da Bíblia e esmiuçar verso a verso, toda a semana. E nós fazemos isso porque temos zelo pela doutrina, pela ortodoxia. Mas esse zelo sem amor, nada te vale. Esse zelo sem o amor é uma coisa vã, né? E esse amor, ele tem que ser expresso em atitudes verdadeiras. E uma dessas atitudes, o escritor vai falar agora no verso 2. Né? Verso 2, Hebreus 13. Não vos esqueceis da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Que texto maravilhoso este aqui, né? Não esquecer da hospitalidade. Hospitalidade aqui é apresentada como um dever cristão concreto, importantíssimo. Não é um detalhe opcional, mas é uma expressão do amor.
No mundo em que muitos, né, naquela altura, muitos perdiam as suas casas por causa da perseguição, perdiam os seus bens, a hospitalidade era uma necessidade muito importante. Né? Lembrando o que é que ele tinha falado lá em Hebreus capítulo 10, verso 32 a 35. Lá em Hebreus capítulo 10, verso 32 a 35, o escritor vai falar dessas dificuldades que alguns enfrentavam. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminado, sustentaste grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo, tanto como de opróbio, como de tribulações, ora tornando-vos coparticipante com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, dos presos, mas também aceitaste com alegria o espólio, o roubo dos vossos bens, tendo ciência de possuir em vós mesmos património superior e durável. Então, no mundo em que muitos às vezes ficavam sem bens, às vezes ficavam sem dinheiro, às vezes ficavam sem casa, a hospitalidade era uma marca desse amor, uma expressão desse amor. Né? E aqui ele diz algo que até bem assim místico, né? Que alguns hospedaram anjos sem saber. Né? Pode haver aqui uma referência direta àqueles textos do Antigo Testamento, especialmente Abraão, Ló, mas o ponto aqui não é gerar uma curiosidade mística, né? Vamos aí andar à procura de anjos, não tem nada a ver com isso. O ponto é nos motivar à hospitalidade, mostrando que Deus valoriza este gesto de uma forma extraordinária. Receber pessoas, acolher irmãos, abrir espaço em suas casas, servir com generosidade, tudo isso é parte real da vida cristã. O amor bíblico, ele é prático e verdadeiro. Agora eu gostaria de abrir um parênteses nesse aspecto aqui. Pastor, então isso significa que eu devo abrir a minha porta de casa a qualquer um? Não. Não é isso que o escritor de Hebreus está falando aqui. O escritor de Hebreus está ensinando que o cristão deve ter um coração hospitaleiro, generoso e disposto a ajudar, especialmente os irmãos na fé, necessitados, viajantes, missionários, irmãos em situação de dificuldades. Na época bíblica, receber alguém em casa era muito importante. Não havia, como falámos há pouco, aquela estrutura que nós temos hoje, de segurança, de hotéis, de pousadas, e muitos servos dependiam dessa hospitalidade de outros irmãos em Cristo. Mas hospitalidade não é imprudência. A Bíblia também ensina prudência. Provérbios 22, 3. O prudente vê o mal e esconde-se. Então, ser hospitaleiro não significa ser ingênuo. Hebreus 13:2 não ensina a não fechar o coração à hospitalidade, mas não obriga você a abrir a sua casa de qualquer maneira a qualquer pessoa, sem sabedoria, sem discernimento, sem segurança. A hospitalidade cristã é um amor prático, mas não é imprudência. No contexto da igreja primitiva, as pessoas viajavam entre comunidades cristãs e normalmente, que é uma questão muito curiosa e que nós vemos na Bíblia, normalmente levavam cartas de recomendação. Ou então eram apresentados por irmãos conhecidos. E isso ajudava a igreja a praticar essa hospitalidade com amor, mas também com discernimento. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Por exemplo, nós temos Febe, né, que foi recomendada à igreja de Roma, lá em Romanos capítulo 16, verso 1 e 2. Paulo apresenta Febe e pede aos irmãos que a recebam bem. Isso funciona ali como foi, de certa forma, uma carta de recomendação apostólica. Nós temos também Paulo falando de outras cartas de recomendação em outros textos, por exemplo, 2 Coríntios 3:1. Isso mostra que a carta de recomendação já existia e era conhecida da igreja. Apolo também foi recomendado, nós vemos lá em Atos capítulo 18, verso 27. Então vemos irmãos escrevendo para que Apolo fosse recebido por outra comunidade cristã. Então nós vemos que Hebreus 13:2 não era abrir a porta sem saber quem é. Não era isso. A hospitalidade cristã no Novo Testamento era praticada dentro de uma rede de comunhão, testemunho e discernimento.
Muitas vezes a pessoa era reconhecida por alguém da igreja, recomendada por irmãos fiéis, identificada como missionário, servo ou viajante cristão e acolhida com sabedoria e não de forma imprudente. O próprio Jesus, ele fala de um exemplo de hospitalidade de alguém que não abriu as portas de sua casa, por exemplo, né? É um testemunho muito forte que está lá na parábola do bom samaritano. É uma parábola, ok, mas traz lições reais e espirituais para nós. Lá em Lucas capítulo 10. Então, o samaritano, ele foi profundamente hospitaleiro e misericordioso. Mas ele não levou o homem ferido para dentro da sua própria casa. Mas ele cuidou dele de forma responsável. Lá no Lucas 10, 34, diz, olha, ele aproximou-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. E depois ainda deixou dinheiro com o hospedeiro. Verso 35 diz, olha, no dia seguinte tirou 2 denários, ou seja, 2 dias de trabalho, entregou ao hospitaleiro, dizendo, cuida deste homem, se alguma coisa gastaste a mais, eu te indenizarei quando voltar. O que é que isso nos ensina? Isso nos ensina e mostra que o amor ao próximo não significa necessariamente, e quando fala da hospitalidade, não significa necessariamente colocar dentro da sua casa. Pode às vezes ter que ser também, mas não é só isso. Nós temos às vezes a ideia que é só isso, mas não é só isso. O bom samaritano não ignorou o necessitado, não foi indiferente, aproximou-se com compaixão, cuidou das feridas, providenciou um abrigo seguro, assumiu as responsabilidades pelo cuidado, mas fez isso com prudência, estrutura, usando, por exemplo, uma hospedaria. Então, quando Hebreus capítulo 13, verso 2 diz, não negligencieis a hospitalidade, isso não significa abra a porta de sua casa a qualquer pessoa sem critério. Não é isso que significa. Significa não feche o coração à necessidade do seu próximo. Às vezes a hospitalidade vai ser receber em sua casa, sim. Outras vezes vai ser pagar uma refeição. Outras vezes vai ser encaminhar para um lugar seguro. Às vezes vai envolver toda a igreja. E outras vezes vai ser ajudar com prudência, como fez o bom samaritano. Então a hospitalidade bíblica não é ausência de prudência, é amor prático guiado por sabedoria. Porque até para nós ajudarmos alguém, é preciso pedir a Deus discernimento. E pedir a Deus como é que eu posso ajudá-lo, né? Da maneira que agrada ao Senhor. Verso 3. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Então, agora mais uma exortação, lembrar dos presos. Não é uma lembrança superficial, estou lembrando que o fulano está lá. Não, é cuidado ativo, é identificação e solidariedade. É como se nós estivéssemos presos junto com eles. O autor chama os cristãos a ter uma empatia radical para com aqueles que são necessitados. Né? A igreja, meus irmãos, isso é algo que falha. Eu acredito que isso falha muito na igreja de hoje. A igreja deve sentir a dor dos irmãos como se fosse a sua própria dor. Romanos capítulo 12, verso 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Os maltratados podem incluir aqui perseguidos, aflitos, oprimidos por causa da fé. Não podemos ficar indiferentes ao sofrimento dos nossos irmãos, que neste momento nós estamos aqui a falar, nós estamos aqui a participar desse estudo, mas neste momento que nós estamos a falar, existem pessoas sendo mortas pela sua fé em Cristo. E muitos de nós olhamos para as nossas congregações e achamos que a igreja se resume àquele pequeno grupo que nós temos ali. Se esquecem que existe mais igreja dentro do nosso contexto do que Ponto Combo. Ponto Combo é uma pequena congregação de algo muito superior, muito grande. E nós, às vezes, estamos muito fechados no nosso grupinho. E Deus nos chama a levantar a cabeça e olhar para além do nosso grupo. Obviamente nós devemos ter uma atenção especial para com os nossos, mas a igreja não se resume àqueles que estão à nossa beira. Existem mais pessoas que estão sendo maltratadas, que estão sofrendo, que estão sendo presas. E nós não podemos ficar indiferentes aos nossos irmãos. Eu dou glória a Deus por fazer parte
Toda a honra e glória para o Senhor, mas eu dou glória a Deus por fazer parte desse ministério que é missionário e que nos permite, que nos dá o privilégio de poder contribuir com outras congregações que têm necessidades. Graças a Deus que a nossa igreja tem essa capacidade de ajudar e não precisar de ajuda. Glória a Deus por isso e que se mantenha sempre assim. E eu tenho a certeza que o nosso contributo, quer seja em termos de oração, intercessão, quer seja em termos de contribuição financeira, vai se reverter em bênção para nós. Graças a Deus nós temos o privilégio de podermos contribuir com a igreja perseguida, com igrejas em África, com igrejas em Portugal que começam muito pequenas e que precisam de ajuda. Graças a Deus por isso, porque isso significa que nós não estamos a olhar só para o nosso umbigo. Nós estamos a ter uma visão de reino e não uma visão de quintal. E muitos de nós estamos a olhar só para o nosso quintal. E se o nosso quintal está tudo ok, o resto, ó. Mas não é esse o ensino que nós recebemos da palavra de Deus, né? Diz, olha, lembrem-se dos que estão aflitos, lembrem-se dos que estão a passar dificuldades, lembrem-se dos presos, como se nós também tivéssemos presos, né? Sendo nós mesmos também no corpo, como diz o final do texto do verso 3, né? Então, nós também pertencemos e estamos sujeitos a essas perseguições, a essa fragilidade humana. E devemos nos lembrar que a dor do outro e as necessidades dos outros um dia podem ser nossas também. Hoje nós não vivemos num contexto de igreja perseguida, mas um dia podemos viver num contexto de igreja perseguida. Hoje nós estamos livres, graças a Deus, todos os que estão aqui, para a glória de Deus, estão livres, estão em casa, estão tranquilos com as suas famílias, mas um dia você pode ser privado disso. Então a fé cristã não permite indiferença. Uma igreja saudável não abandona os que sofrem. Uma igreja saudável não arrecada só para si, não pensa só em si, não ora só por si. Lembramos o que é que nós falamos do domingo? A oração do Pai Nosso é uma oração comunitária, não é uma oração individualista. Livrai-nos a nós do mal, perdoai-nos a nós dos nossos pecados. Vamos olhar para além do nosso umbigo, vamos olhar para além da porta da nossa igreja, da nossa congregaçãozinha, que nós achamos que toda a igreja do mundo está ali, mas não, é só um pedaço dela, muito pequenino. Aí Paulo, o escritor de Hebreus, agora vai falar de um outro assunto, é muito, muito prático esse capítulo 13. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará, né? Então, agora ele vai tratar da pureza sexual e da honra do casamento, né? Venerado, bendito, seja entre todos o matrimônio. O casamento deve ser tratado com honra, com dignidade, com respeito. Em um mundo que banaliza a sexualidade, a Escritura chama a igreja a honrar o matrimônio. E como é importante isso, meus irmãos. O leito sem mácula, a intimidade conjugal dentro do casamento deve ser pura, santa, sem contaminação moral. Hoje, infelizmente, entrou em muitos casamentos a ideia do relacionamento aberto, da bigamia, dos relacionamentos a 3, a 4, pessoas casadas com várias pessoas, né? Hoje, o casamento que deveria ter um propósito santo, em muitos casos, o próprio casamento tem sido palco de imoralidade, tem sido palco de prostituição, de adultério. E a sociedade vai banalizando isso, né? Casas de swing, onde você vai e pode trocar e fazer, e as pessoas estão aceitando essa miséria para as suas vidas, trazendo maldição para as suas casas, para os seus casamentos. Sexualidade fora dos limites estabelecidos por Deus não é algo que passa indiferente aos olhos do Senhor. E o autor lembra que Deus o julgará. A graça, que é uma maravilha, que é o maior presente que nós temos, ela não anula a santidade do casamento. A igreja deve afirmar, honrar e proteger o casamento conforme Deus o instituiu. Está vivendo junto? Então case.
Procure regularizar a sua situação. Corra atrás dos documentos necessários. Fique em paz com as leis dos homens e também com a vontade de Deus, porque é a vontade de Deus para a sua vida. Então, esse escritor hebreu está trazendo um assunto muito importante, porque hoje vamos ficar juntos aqui, se der certo, dá certo, se não der certo, a gente troca. E não é assim. O casamento nunca foi assim. E não é agora que vai ser. O mundo quer que a gente pense que pode ser assim, mas quem quer ser amigo do mundo, a palavra de Deus diz que constitui-se inimigo de Deus. Olha mais um outro assunto importante, verso 5. Seja o vosso costume sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei e não te desampararei. Um chamado aqui à avareza. A avareza é esse apego desordenado às coisas materiais, ao dinheiro principalmente, mas às coisas que o dinheiro pode comprar. Essa ansiedade possessiva, que é ao fim e ao cabo a idolatria moderna. A palavra chama a avareza de idolatria. Por quê? Porque eu sou tão avarento que eu coloco a minha fé e a minha confiança nas coisas. Então eu transporto a minha adoração e a minha confiança para coisas e deixo de adorar a Deus e de confiar só em Deus. E os escritores hebreus dizem, olha, não seja avarento. Não crie altares dentro do seu coração. Contente-se com aquilo que você tem. O contentamento cristão não é que eu vou ser passivo, irresponsável, que eu vou cruzar os braços e esperar que alguém pague as minhas contas. Não é isso, não tem a ver com isso. Mas é o descanso em Deus, em vez da escravidão, do desejo de possuir mais e mais. E como é difícil pessoas viverem esse versículo aqui. O ser humano quer sempre mais e mais e mais. Mas o problema não é também eu almejar algo melhor para a minha vida. O problema é eu colocar isso como o fim, o propósito principal da minha existência. E isso nos leva a um outro perigo, que é o facto de nem sequer às vezes somos gratos por tudo aquilo que Deus já nos deu. Parece que nunca está bom para nós. Vivemos descontentes e pior, ingratos, murmuradores, como aquele povo que sai do Egito e que cria as cebolas e os alhos lá do Egito, mas não estava satisfeito com todas as bênçãos que Deus estava dando para eles. Irmãos, pensa assim, faça esse exercício de pensamento. Se fôssemos os pais, se você e eu fôssemos os pais dos nossos amigos de infância, se nós fôssemos os pais dos nossos amigos de infância, nós iríamos dizer que esses nossos amigos eram ricos. Já pensou nisso? Já pensou nisso? Aquilo que alguns de nós já alcançamos hoje, há 40, 35 anos atrás, já era sinônimo de riqueza. Nós vivemos uma geração insaciável por mais. Os nossos pais, os nossos avós dividiram latas de sardinha, uma lata de sardinha pela família, e hoje nós comemos carne todos os dias. Glória a Deus por isso. Confie no Senhor, seja grato ao Senhor por tudo que Ele já deu. E Ele continua dizendo, eu não te deixarei e nem te desampararei, no final do verso 5. O contentamento do cristão deve ser a presença fiel de Deus na sua vida. O cristão pode viver sem avareza, porque a sua segurança final não está em recursos, mas está na fidelidade de Deus. Quem sabe que Deus não abandona, não precisa viver dominado pelo amor às coisas deste mundo. Verso 6. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador, não temerei o que me pode fazer o homem. Tenha confiança, tenha ousadia para falar, o Senhor é quem te sustenta, o Senhor é quem te fortalece, o Senhor é quem te guia, nos momentos bons, nos momentos maus.
nos momentos difíceis, o Senhor é quem está contigo. E se o Senhor está contigo, você e Jesus são uma maioria. Pense nisso. A segurança do crente não é uma autoconfiança em si mesmo, mas confiança teocêntrica, centrada em Deus, baseada na vitória de Jesus na cruz e no seu cuidado por nós. Jesus foi bem claro: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não tenha medo, não viva ansioso, não viva em busca desenfreada, gananciosa pelas coisas deste mundo. Não se preocupe com aquilo que podem fazer por si. Não tema o que o homem possa fazer ou as dificuldades que você possa passar neste mundo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Obviamente isso não significa uma ausência de dor ou perseguição, mas liberdade interior diante dos poderes deste mundo. Irmãos, aquela pedra sem auxílio de mãos humanas já está derrubando a estátua e reduzindo essa estátua em pedaços, em pó, e está se tornando uma grande montanha que nenhum reino poderá abalar. E essa montanha é o reino do Senhor Jesus, a qual nós já fazemos parte. Aleluia! Glória a Deus! Agora no verso 7, o escritor de Hebreus vai nos fazer lembrar também daqueles que estão entre nós com uma posição de liderança. Irmãos, quando a palavra fala isso, não está a dizer que existem pessoas mais importantes diante de Deus do que outras. Está a dizer que existem pessoas com outras responsabilidades. Isso é muito importante nós frisarmos aqui. Diante de Deus, todos nós somos carentes da mesma graça. Diante de Deus, todos nós somos lavados com o mesmo sangue. Diante de Deus, todos nós somos necessitados da mesma misericórdia. Mas Deus levanta pessoas com propósitos diferentes uns dos outros. A multiforme graça que Deus distribui aos homens, né? Conforme a palavra do Senhor fala várias vezes, Romanos capítulo 12, por exemplo, né? E aqui ele está a falar de uma classe de pessoas que não está sendo vista aqui como uma classe superior, mas uma classe que tem um propósito. Verso 7: lembrai-vos dos vossos pastores, vossos guias, que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então, a palavra aqui é entendida como os líderes espirituais, porque está falando que é aqueles que ensinam a palavra, né? Talvez aqui o escritor de Hebreus podia estar falando de alguns que já não estavam presentes, alguns que até já tinham falecido, não sei. Ele diz: olha, lembrai-vos dos vossos pastores, dos vossos guias, que vos falaram a palavra de Deus, né? Homens levantados por Deus que servem sim de exemplo para as comunidades. Não tem como separar isso. Eles fazem parte de um corpo, são membros de um corpo. Como membros, nenhum membro é mais importante do que outro, mas cada um tem a sua função. E esses aqui falam da palavra de Deus. Olha, o critério central do líder não é o seu carisma pessoal, a sua eloquência, não, mas a sua fidelidade à exposição da palavra. Esse é o critério. A fé dos quais imitar. A igreja deve observar a fé real desses líderes fiéis, atentando para a sua maneira de viver. A vida do líder deve confirmar a doutrina que ele ensina. Então, liderança espiritual bíblica, ela é lembrada e honrada não por ser uma celebridade gospel. Isso aí para Deus não conta para nada. Número de seguidores, tamanho da igreja, isso não tem nada a ver, mas pela sua fidelidade à palavra e coerência na sua vida. Eu não posso pregar uma coisa e viver outra. Aí os irmãos têm a autoridade de me repreender, de me ajudar com amor. Infelizmente hoje, nos dias de hoje, o trabalho pastoral
ele está, de certa forma, infelizmente, eu digo isso com muita tristeza, banalizado. E o problema é que essa banalização causada por alguns falsos pastores e líderes, e isso tem surgido desde os dias em que essas cartas foram escritas. E essa banalização faz, às vezes, que outros pastores sérios, muitas vezes não sejam honrados como deveriam ser por suas comunidades. Hoje se pensa duas vezes quando alguém se apresenta como pastor ou líder cristão. E é muito triste isso. Porque a palavra do Senhor diz assim, 1 Timóteo 3:1. Fiel é essa palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É algo excelente. Algo de Deus. E é só Deus que chama, e é só Deus que capacita, não se aprende em faculdade teológica, em seminário, é um chamado de Deus, e se alguém sente esse chamado, excelente obra almeja. Só que hoje, quando um pastor chega numa comunidade cristã, às vezes o primeiro ano é só para demonstrar que não é ladrão, ganhar a confiança dos irmãos. Às vezes a pessoa muda toda a sua vida, abre mão de todo o seu conforto, dos seus planos, dos seus objetivos de vida, para se dedicar de corpo e alma a uma comunidade, e ainda é visto com desconfiança. E isso é muito triste. Isso é muito triste, meus irmãos. E a palavra é clara, Hebreus 4:11, é Jesus quem dá essas pessoas à igreja. E esse Jesus não mudou. Não mudou. Verso 8, Hebreus 13. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O Senhor continua contemplando e cuidando da igreja em relação... cuidando da igreja, enviando servos. Como a gente leu ontem, no domingo, Efésios capítulo 4, verso 11, 12, 13, 14 até o 15. Deus continua enviando, Deus continua capacitando, porque Deus quer o crescimento do seu povo. Deus quer que as pessoas cresçam em graça e conhecimento, não para serem superiores, mais espirituais, menos espirituais, mas para poderem servir no corpo, somar no corpo, tendo consciência de quem dá é Deus. E o Senhor continua contemplando o cuidado da igreja em relação aos seus servos. O Senhor continua enviando e esperando que as comunidades cristãs recebam com honra os homens e mulheres que dedicam verdadeiramente a sua vida ao cuidado do rebanho, com fidelidade à Escritura e sem ganância, não sendo dominados pelos seus próprios ventres. O Senhor Jesus não mudou. Ele é hoje, Ele é ontem, Ele é eternamente. O homem muda e por isso devemos vigiar. E por isso devemos olhar, e por isso devemos cuidar uns dos outros, porque o homem muda. Agora Jesus é o mesmo, em pessoa, sua fidelidade, sua suficiência, seu senhorio, o seu sacerdócio, a sua graça. E a igreja pode permanecer firme, porque o Cristo em quem nós confiamos é imutável. E nós devemos confiar que se a nossa igreja, se ela é de Deus, se estamos zelosos na sua palavra, com um coração sincero, Deus está direcionando, Deus está enviando, Deus está tirando, Deus está buscando, Deus está exortando, Deus está exortando e corrigindo para crescimento da igreja. Verso 9. Não vos deixeis levar à importância do servo de Deus, dos guias, fiéis à palavra. Para quê? Verso 9. Não vos deixeis levar em redor de doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique na graça, e não com alimentos de que nada provém aos que se entregam a eles. Claro que aqui está falando muito do contexto da carta. Lembramos que o contexto da carta é um contexto para o público judaico, que estava tentado a voltar para as práticas judaicas, né? Ele está falando, por isso que fala aqui dos alimentos, porque o contexto judaico tinha muitas regras. Então nós temos que ter cuidado, porque muitas igrejas hoje estão se transformando em sinagogas. Hoje tem igreja, tem sinagoga e tem a igregoga. Vocês já ouviram falar na igregoga?
A igreja é a igreja que não tem um pastor e nem tem um rabino. Tem um pastorbino. Porque ele quer ser pastor, mas ele quer usar um talite. Ele quer ser uma igreja, mas tem uma arca da aliança. Ele quer ser uma igreja, mas toca o chofar. Então, temos de ter cuidado com essas coisas. O contexto da carta aponta para isso. Né? Misturas, nem igreja, nem sinagoga. É igregoga, nem pastor e nem rabino. Pastorbino. E misturam as duas coisas como se fosse possível. O judaísmo messiânico, irmãos, isso aí é um engano. Porque ou você é judeu ou você é cristão. Não tem como juntar as duas coisas. E é isto que o escritor aos Hebreus está alertando aqui. Olha, deixe essas coisas estranhas aí. Deixe isso. E fortifique-se na graça. Na graça. A força espiritual não vem de rituais, de emblemas, de símbolos, de liturgias. Vem da graça que há em Cristo Jesus. Essas coisas nada proveito têm. São coisas do passado. Coisas que foram cumpridas se tornaram obsoletas. E quem acompanhou esse estudo da Carta aos Hebreus entendeu que tudo isso é coisa obsoleta, passageira, mas agora nós estamos num fundamento firme e inabalável. Verso 10, ele vai dizer assim, olha, nós temos um altar. Você quer andar lá no altar do Antigo Testamento? Você quer continuar lá? Não, nós temos um altar também. E desse altar não tem direito de comer aqueles que continuam lá no tabernáculo. Né? Eu estou ajudando aqui o texto, mas o texto diz assim, verso 10. Nós temos um altar de que não tem direito de comer os que servem o tabernáculo. Ou seja, o autor está falando aqui da nossa realidade espiritual ligada à obra de Cristo. Não se trata de um altar material do cristão equivalente àquele altar levítico, mas do acesso à obra sacrificial em Cristo. E quem chega e quem se abraça esse altar da cruz, né, não pode estar abraçado ao altar lá do tabernáculo. Você tem que escolher um ou outro. Aqueles que permanecem presos ao sistema antigo, rejeitando Cristo, não participam da realidade redentiva que o altar da cruz trouxe. Não é possível eu me apegar ao antigo sistema e querer participar da nova aliança em toda a sua plenitude. E ele vai continuar essa comparação no verso 11. Porque os corpos dos animais cujo sangue pelo pecado foi levado pelo sumo sacerdote para o santuário eram queimados fora do arraial. Então ele está recordando aqui o ritual do dia da expiação. Aquilo que carregava o pecado e que era morto, ele era levado para fora. Né? E ele vai trazer essa tipologia aplicando a Cristo no verso 12. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora de porta. Então, a aplicação que o escritor traz é que, assim como lá atrás os animais eram colocados fora, num lugar de vergonha, num lugar de rejeição, Cristo também foi fora do arraial, fora da cidade, num lugar de rejeição. Ele traz essa aplicação. Cristo sofreu no lugar da exclusão, da vergonha, da maldição, identificando-se com os rejeitados para redimir o seu povo. Né? Então, o centro da passagem é que em Cristo, como rejeitado pelo mundo religioso e político. Então, se Cristo foi rejeitado pelo mundo religioso e político e saiu fora do arraial, a sugestão do escritor é que nós façamos o mesmo. Verso 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. O chamado é fortíssimo. Saímos a ele. O cristão tem que se identificar com Cristo, fora do arraial. E isso significa abandonar a aparente segurança do sistema religioso meramente externo e aceitar o lugar de identificação com o Messias rejeitado, levando o seu vitupério. Seguir a Cristo significa aceitar a vergonha, rejeição, desprezo do mundo, se necessário. Não existe discipulado verdadeiro sem disposição para carregar a vergonha de Cristo. Mas nós fazemos isto tudo por quê? Verso 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Glória a Deus. Ele está lembrando aqui Hebreus capítulo 11.
né? Neste mundo, na sua forma presente, não é a nossa pátria final. Nós somos peregrinos, somos passageiros, podemos sofrer, podemos ir para o lugar da vergonha, como Cristo foi, para o lugar da humilhação. Nós podemos fazer tudo isso. A nossa vitória está garantida no Senhor Jesus. E a nossa cidade, ela é celestial, não é terrena. Nós buscamos algo futuro. A esperança cristã é escatológica, é celestial, é definitiva. E somente quem sabe que não pertence definitivamente a este mundo consegue seguir Cristo fora do arraial, fora do sistema, fora deste mundo, no lugar de vergonha, se necessário. Glória a Deus. Não estamos mais agarrados ao sistema antigo sacrificial. Agora os sacrifícios são outros, né? Mas não são mais sacrifícios para expiação de pecado. Não são mais. Verso 15, Hebreus capítulo 13, verso 15. Portanto, oferecemos sempre por Ele, por Jesus, a Deus sacrifício de louvor. Isso é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Irmãos, às vezes nós dizemos assim, é preciso pagar o preço. Obviamente que essa expressão, pagar o preço, pode estar certa e pode estar errada. Depende. Se você diz que é preciso pagar o preço, eu já falei sobre isso, mas eu vou falar outra vez. Se você diz que é preciso pagar o preço para a salvação, você está errado. É uma heresia. Porque o preço para a salvação foi pago exclusivamente na cruz do Calvário, de uma vez definitiva para todo sempre. Agora, quando a gente diz que é preciso pagar o preço no sentido sacrificial, como uma maneira de me aproximar mais de Deus, como uma maneira de crescer em graça e conhecimento, é aquela... Eu vou dar um exemplo. Quando eu digo esse exemplo, não é para me exaltar de maneira nenhuma, mas eu acordei, por exemplo, hoje às 2 da manhã para preparar esse estudo, porque era o tempo que eu tinha para poder estar em paz. Eu preferia estar naquela altura ali, se eu estivesse a dormir, era mais fácil para mim, mas eu sacrifiquei ali um tempo de dormida para preparar o estudo, para ter esse silêncio, para estar em comunhão só com Deus. Então isso é um exemplo, né? É pagar o preço, mas não estamos a falar aqui de expiação de pecado ou preço de salvação, mas é abdicar às vezes de algum tipo de conforto para poder me aproximar mais de Deus, para poder estar mais apto, para poder estar mais em comunhão com Ele, sabendo que tudo isso é feito pela ação do Espírito na nossa vida, né? E é nesse sentido que às vezes as pessoas dizem, tem que pagar o preço. Obviamente não é pagar o preço do pecado, isso aí já foi pago, mas um sacrifício em que eu abro mão de algum conforto desta terra para poder me chegar mais a Deus, para poder dar mais uma hora de estudo, mais um tempo de oração, mais um tempo de busca ao Senhor. Então, e aqui os escritores de Hebreus estão falando desse tipo de sacrifício, né? Por causa da obra de Cristo, ofereçamos sempre, ou seja, a adoração do crente é contínua. E essa adoração é o nosso sacrifício hoje, né? Toda adoração aceitável, ela deve ser mediada por Cristo. Não existe adoração fora de Cristo. Não existe adoração fora de Cristo. Então, para eu adorar a Deus, tem que ser através de Cristo Jesus, né? E esse louvor, essa adoração, o escritor coloca aqui como sacrifício. Como aquilo que a gente costuma falar no evangeliquez, não sei se existe essa palavra, o pagar o preço, né? O sacrifício de louvor. Não expiação, mais uma vez eu reforço, mas para adoração agradecida, fruto dos lábios, né? Fruto daquilo que Deus já fez na minha vida. A vida cristã inclui um sacerdócio sacrificial de louvor contínuo, né? De louvor e adoração contínua a Deus. E é isso que se espera de nós hoje como cristãos. Isso é o fruto da graça que está sobre a nossa vida. Verso 16. Não vos esqueceis da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios, aqui mais uma vez a ideia do sacrifício, né? Deus se agrada. A beneficência, o fazer o bem, o agir com bondade, de uma maneira concreta, não é só a pessoa estar como o apóstolo, como Tiago fala, né? Olha, se tu só orares por ele e deres uma palmadinha nas costas, o que é que isso vai servir de proveito, né? Então a gente tem que se fazer mais do que isso, né? A gente ora sim, mas se a gente pode ajudar, ajuda de uma maneira mais efetiva. Essa beneficência, comunicação. Comunicação aqui não é o falar, atenção. É o sentido de comunicar, de repartir, de compartilhar, de ser generoso, de praticar comunhão material.
Então nós não nos podemos esquecer da beneficência e de comunicar coisas boas, bens e compartilhar e repartir daquilo que nós temos. E Deus se agrada, segundo o escritor de Hebreus, né? Louvor e generosidade, eles aparecem normalmente juntos na escritura sagrada. A adoração que sobe com os lábios deve descer em amor prático ao próximo. Nós no domingo falámos sobre isso em Mateus capítulo 6. A generosidade cristã é também culto a Deus. Fazer o bem e repartir são sacrifícios agradáveis a Deus. E quando eu falo isso, não pensem que eu estou falando isso por causa dos dízimos, das ofertas. Não tem a ver com isso só. Eu acredito que também passa por aí, mas é muito mais abrangente do que isso. Muito mais abrangente do que isso, ok? Verso 17. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso vos seria inútil. Irmãos, esse verso é um verso polêmico, né? Mas está lá no texto, é só a gente ler. Obedecer e sujeitar aqui, primeiro ponto, porque às vezes para que as pessoas não entendem, criticam. Mas obedecer e sujeitar não é, a ideia aqui não é uma submissão cega e nem autoritarismo humano, né? Não é isso. Deus também não agrada disso. Eu sei que muitos pastores e líderes usam de autoritarismo, tratam do rebanho, tratam da igreja como se a igreja fosse sua propriedade. Isso não é bíblico. A igreja é do Senhor Jesus, Ele é o sumo pastor, Ele é o grande pastor, né? Mas existe sim um dever, né, de sujeição, de submissão, de reconhecer a liderança espiritual quando ela é legítima, como a gente leu lá atrás, quando ela é firmada na palavra, quando ela não viola princípios do Evangelho, quando ela vive com exemplo, como ela vive de uma maneira coerente com aquilo que é a verdade das Escrituras, né? Então isso aí ninguém pode negar, a palavra é bem clara, né? Porque existe aqui uma responsabilidade que é muito maior para quem está no lugar de liderança do que para quem está no lugar de liderado, porque velam por vossas almas. Então o trabalho pastoral é vigilância espiritual, cuidado, responsabilidade diante de Deus. E diz que esses líderes vão dar conta. Os líderes responderão diante de Deus pelo seu ministério. E eles devem fazer isso com fidelidade à Escritura. Eles devem fazer isso com muito temor de Deus. Não com autoritarismo, mas com amor. Não colocando cargas, mas com amor ao rebanho, cuidando. E eles devem fazer com alegria e não gemendo. Então, nós vemos também uma responsabilidade tanto de quem está num papel, lembrando que por estar num papel de liderança, não quer dizer que seja espiritualmente mais importante ou menos importante, lembrando que é uma posição dentro dos membros do corpo, e todos os membros são importantes, mas vemos aqui que eles devem fazer isso com zelo, com temor, que eles vão dar conta, mas que a igreja, a comunidade cristã, deve trabalhar para que eles façam com alegria e não gemendo, né? É o que diz aqui. A igreja rebelde ou indócil, que não cuida, que não sustenta, torna o ministério pesado e doloroso. E o escritor de Hebreus diz que isso não serve de nada para a igreja, né? A desordem e em relação a uma liderança que é fiel às Escrituras, atenção, que tem que haver fidelidade às Escrituras, vai prejudicar a própria igreja. Onde há uma liderança bíblica e fiel, a resposta correta da igreja é submissão respeitosa e cooperativa, né? Verso 18. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Vemos aqui o caráter de quem está na frente, né? Tem que estar com uma boa consciência.
tem que estar com zelo, de uma maneira honesta. E ele diz, olha, orai por nós. Porque mesmo aqueles que... A gente tem uma ideia de que a pessoa que está na frente é mais elevada, é mais isso, está mais perto de Deus. Não, quem está na frente precisa de oração do mesmo jeito. Ele diz, orai por nós. Quem ensina e lidera precisa de oração. Né? E ele deve ter essa vida reta, né? Com boa consciência e portar-se honestamente. Vida reta, transparente e digna. Todo pastor, todo líder, todo obreiro, todo aquele que está numa posição de liderança e de serviço na igreja deve ter uma vida reta, transparente e digna. Líderes fiéis não são autossuficientes. Dependem da oração e do sustento espiritual do povo de Deus. Verso 19. Eu rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Então, parece indicar o desejo de voltar a estar com esses leitores. Quem estava escrevendo aqui, não sei se estava preso, se estava longe, parece que está a indicar aqui um desejo de voltar a estar com eles. Isso mostra aqui um tom muito pastoral da parte dele, afetivo e relacional no fechamento desta carta, porque a verdadeira liderança cristã, ela não é fria, ela não é distante, ela não é indiferente. A verdadeira liderança cristã, ela deseja uma comunhão real com a igreja. Ela tem prazer em estar com os irmãos. O líder, o pastor, o obreiro, ele deve ter desejo do culto, de estar em comunidade, de estar entre os irmãos. Eu lembro-me que uma vez eu fui no Brasil e um tio da Cristina nos levou a uma igreja lá. E aquilo para mim nem era uma igreja, para mim era um centro de macumba. Mas eu fui, pronto, eu não sabia para o que ia, eu percebi isso depois de já lá estar. E eu lembro-me que o pastor dessa igreja entrou pela parte de trás, pregou e saiu pela parte de trás e ninguém mais viu ele. Irmãos, que miséria de homem é esse? Deus me perdoe, tomara que ele se tenha convertido até hoje. Mas a verdadeira liderança cristã deseja estar no meio do povo. O verdadeiro pastor tem cheiro de ovelha, deseja estar ali entendendo as dificuldades, entendendo os problemas, entendendo as necessidades do povo que Deus confiou. E agora vamos para a bênção final, verso 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a fazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Repare que o escritor faz uma distinção aqui. O grande pastor, ele falou de pastores, de guias, mas agora ele está falando do grande pastor. E esse verso aqui inclui esse versículo, esse capítulo 13, verso 20, inclui aqui uma das bênçãos mais belas do Novo Testamento, uma mini pregação do Evangelho, né? O Deus de paz. Aqui não é uma paz meramente de tranquilidade emocional, mas a plenitude da reconciliação definitiva. O Deus de paz que pelo sangue do concerto eterno, ou seja, o sangue de Cristo que fundamenta essa paz, essa aliança, que tornou a trazer dentre os mortos, né? Uma referência à ressurreição, o grande pastor de ovelhas. Jesus é apresentado não apenas como sacerdote e mediador, mas também como o pastor supremo do povo de Deus. Assim como havia lá atrás sacerdotes e sumos sacerdotes, existem hoje pastores, conforme Efésios capítulo 4 e outros textos, mas todos esses pastores estão debaixo da direção do grande e o sumo pastor, o Cristo que morreu e também ressuscitou e que agora cuida do seu povo como o grande e principal guia do seu povo. Verso 21. Esse grande pastor vos aperfeiçoou em toda a boa obra para fazer da sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, o qual seja a glória para todo sempre. Amém. Então, esse grande pastor Jesus vos aperfeiçoou, né? Então, é ele que nos aperfeiçoa, é ele que nos capacita. Conforme diz lá o texto, aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completar. Irmãos, tudo o que nós temos, toda a capacidade, tudo o que é de bom, se há algo bom em nós, vem do Senhor Jesus.
Tiago diz que toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes. Então, Ele nos aperfeiçoa. É no sentido de nos equipar, de nos preparar, de nos ajustar, de nos tornar aptos para toda a boa obra. A vida cristã precisa ser efetiva em obediência prática. Vou reforçar mais uma vez. Não somos salvos por obras. Mas Efésios capítulo 2, verso 10 diz que fomos salvos para as boas obras. Obras como fruto da graça que nos foi dada pela fé em Cristo Jesus. Salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós. Todo esse processo da graça e da fé não vem de nós, é um dom de Deus. Né? Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, né? Para fazermos a vontade do Pai. O alvo é conformidade com a vontade de Deus, que opera em nós. A vontade de Deus, que deve ser a nossa vontade, que deve ser o nosso alvo, que opera em nós por meio de Cristo Jesus. Toda a obra de Deus em nós é mediada por Cristo Jesus. A vida cristã não depende apenas de esforço humano, mas da operação de Deus em nós por meio do seu Filho amado. Verso 22, rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque já de uma maneira breve vos escrevi. Então, o escritor aos Hebreus reconhece que essa carta foi uma carta muito exortativa, e foi. Se vocês lembrarem textos muito exortativos que a gente leu, textos aqui que às vezes nos deixam com medo, desesperados, né? Claro que temos uma confiança muito grande na salvação eterna que nos foi dada, mas são textos que nos mostram os perigos de nos afastarmos dessa realidade superior que é em Cristo Jesus. E o escritor de Hebreus demonstra aqui que reconhece que esta palavra foi uma palavra de exortação, essa palavra toda a carta, né? E ele pensa, olha, suportem isso, acolham, recebam, tolerem, submetam-se ao peso desta mensagem, que é uma exortação de pai para filho, como nós falamos no último estudo, que Deus corrige quem ama e açoita todo aquele que trata como filho, né? E ele ainda diz que foi uma breve exortação. Nós achamos que foi uma exortação forte, mas ele diz, olha, foi uma breve exortação. Então, a palavra de Deus, ela nem sempre apenas consola, muitas vezes, e a maior parte das vezes, ela vai confrontar e exortar, e a igreja deve suportar essa exortação. Irmãos, quase a terminar, 2 versículos. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Então, essa menção demonstra a conexão do escritor com os círculos cristãos apostólicos conhecidos, né? Como é o caso de Timóteo, provavelmente o mesmo cooperador que é amplamente conhecido no Novo Testamento, que Paulo trouxe para as suas viagens, para o seu ministério ali na sua segunda viagem missionária, e que depois acompanhou durante todo o seu ministério. Então, vemos aqui uma prova histórica, né? Porque a fé bíblica ela é histórica, comunitária, relacional e não é abstrata, né? A fé bíblica fala de pessoas reais com testemunhos reais. Verso 24. Saudai a todos os vossos pastores e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Então, o autor demonstra aqui um cuidado tanto com lideranças como com toda a comunidade, né? Não existe aqui distinção de falar só com uns e menos, não. É tudo, e diante de Deus somos todos iguais. Não tem essa escadinha, essa hierarquia que os homens inventaram. É como eu falei há pouco, existem pessoas com propósitos, mas não são escadinhas de alcançar mais mérito ou menos mérito. Mérito só existe de uma pessoa, que é Jesus Cristo de Nazaré. E aqui uma menção aos da Itália. Os da Itália vos saúdam. Isso sugere algum elo geográfico importante, talvez de onde foi escrita a carta, embora não resolva com exatidão a origem desta carta, né? Mas mesmo uma carta tão profunda, um encerramento
preserva o calor pastoral, o calor humano e a comunhão entre as igrejas, e termina com aquilo que é mais importante de tudo, meus irmãos. Verso 25. A graça seja com todos vós. Amém. A carta termina onde toda a vida cristã precisa terminar. Na graça. Depois de toda a doutrina, toda a advertência, toda a exortação, todo o chamado à perseverança, a palavra final é graça. Porque a graça é que salva, a graça é que sustenta, a graça é que corrige, a graça é que fortalece, a graça é que preserva e é a graça que nos conduz até ao fim. A perseverança cristã não descansa em méritos humanos, mas na graça de Deus que está em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Deus abençoe, glória a Deus. Passámos um pouco do tempo, talvez não vai dar agora muito tempo para responder a perguntas. Se alguém tiver uma pergunta, podemos depois partilhar pelo WhatsApp e eu posso depois responder em particular. Mas muito obrigado por terem acompanhado essa jornada da carta aos Hebreus, uma carta que nos mostra que estamos firmados em algo muito superior, eterno e inabalável, que é a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Irmãos, Deus abençoe, um grande abraço a todos, vamos orar, vamos terminar. Quero dar aí os bem-vindo aqui ao irmão Paulo, que está acompanhando hoje, acredito que é a primeira vez, né? Os demais irmãos que já estão aqui como habitual. Nós agora mudamos o dia, que era segunda-feira e agora passou para terça, não sei se é por isso que estão menos irmãos, que ainda não se adaptaram a esse horário, mas que a gente possa estar orando para que as pessoas sintam essa necessidade de aprender mais da palavra como ela é. A gente aqui estuda a Bíblia sem limar arestas. É o texto dentro do seu contexto, como ele foi escrito, com o objetivo em que foi escrito, e sabemos que são coisas preciosas para nós hoje. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado a Deus, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e peço que o Senhor continue nos capacitando, nos guiando e nos fortalecendo nessa graça tão maravilhosa que há no Senhor. Pai, sou grato a Ti por esses 13 estudos que fizemos desta carta tão importante que demonstra a soberania da Tua obra sobre todo o sistema que era passageiro. Obrigado por tudo. Nos perdoa, nos guia, nos direciona e nos capacita a estar mais aptos para pregar a Tua palavra e viver o Teu Evangelho no dia a dia, expressando sempre o amor uns pelos outros, em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Um grande abraço em nome de Jesus.